Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre agronegócio pela perspectiva das mudanças climáticas, da segurança alimentar, fazer uma tradução do que é o setor produtivo e a influência do setor produtivo nas nossas vidas. A gente não está falando só de comércio global e exportação, não. A gente está falando do arroz e feijão que chega no nosso prato e que a gente precisa saber como ele é produzido, em que condições e se isso prejudica ou favorece o futuro do planeta. Então, para conversar sobre clima, sobre o futuro do planeta, nada melhor do que receber Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, mas também hoje ocupando vários chapéus. Vou falar aqui com base na minha colinha. Ela está no painel de recursos naturais da ONU e ela é conselheira também, conselheira emérita do SEBRE, ou seja, falando aí de relações internacionais, uma carreira inteira, né, Isabela? Obrigada. Inteira, é verdade. Obrigada pela sua participação. Obrigada também a todos vocês pela homenagem linda que eu acabei de receber aqui no Congresso da BAG. Homenagem que eu recebo não só em meu nome, mas de toda a minha equipe e dos brasileiros. Eu acho que esse povo é especial e nós temos que entender o nosso papel no mundo que se insinua, no novo mundo que está chegando aí. Vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade praticamente pessoal. A gente vê que o agronegócio nem sempre sabe dialogar com ambientalistas, com pessoas que lidam mais com a questão, a causa, os propósitos a favor do meio ambiente. E você é uma figura que transita muito nos eventos do agro, está sempre tendo interlocuções, conversando muito com atores diferentes do agronegócio. Queria que a senhora explicasse um pouquinho como que é essa tarefa de trazer a ciência, trazer dados, trazer fatos concretos da ala ambientalista, digamos assim, da realidade do meio ambiente, para dialogar com o agronegócio, que é super interessado na preservação do meio ambiente, mas a gente precisa colocar isso em pratos limpos muitas das vezes, né? Bom, eu acho que não tem um antagonismo pela natureza e tem muitas vezes um antagonismo de agendas pela politização da agenda, tá? E por interlocuções truncadas, muitas vezes, dos dois lados. Tá? Então, os ambientalistas defendem o meio ambiente, eles estão corretos em defender o meio ambiente, porque eles estão defendendo a produção de vida no planeta. Como nós vivemos, como nós entendemos isso, e particularmente no Brasil, onde o meio ambiente é um bem público, não é um bem privado. Então, ele é de todos os brasileiros. Por outro lado, a agricultura produz alimentos e produz alimentos com base nessa produção da vida. A produção de alimentos é uma produção de vida. Eu não vivo sem alimentos, mas eu não vivo sem oxigênio. Então, não tem uma contradição, tá? Mas a politização da agenda coloca atores políticos que vivem das tensões dos problemas e não da convergência de interesses e de soluções. E aí isso é muito claro quando você tem, por exemplo, uma parte de setores econômicos, não só a agricultura, que adotou até recentemente um negacionismo em relação à questão climática. Ainda até adotam, tá? Com tudo que está acontecendo no planeta e como se não fosse legítimo você reconhecer o problema e, para construir soluções, você demandar tempo. Isso foi o que aconteceu no Código Florestal. Você pactua na democracia soluções, que obviamente nunca são do meu lado ou do seu lado, é uma terceira posição, assim são as negociações. O Acordo de Paris, por exemplo, na questão climática, é a construção de uma terceira posição, com outros, como é que você constrói convergência de interesses para obter consensos. E você, na realidade, para construir isso, você abre mão de parte do seu poder. E você permite que outros atores estejam na sala, você permite que outros setores e que outras verdades também componham a sua verdade. Então, quando você polariza o problema, você é o dono dessa verdade. Quando você traz para a solução, você tem que compartilhar isso com outros, porque são outras visões, não só a sua, que vão permitir que uma situação de problema vire uma situação de solução e vão permitir que você caminhe junto na construção dessa solução. O Código Florestal foi isso durante anos, né? Não se reconheceu o que o Código queria, houve a implementação baixíssima do Código Florestal, embora seja uma lei desde 1934, que foi sendo progressiva em 1934, sendo mudada. Por outro lado,
é uma lei que também vilanizava aqueles que produziam alimentos como desmatadores ou criminosos ambientais, quando, na realidade, nem todo mundo era isso, além do fato de nós termos uma informalidade na agricultura, particularmente a agricultura de pequeno porte, no Brasil. Pessoas que têm propriedade de terra há 70, 80, 90 anos, e essas pessoas, eu vi em São Francisco, a agricultura de vazante ser considerada crime ambiental na leitura do que estava sendo aplicado. Então, se você não tiver bom senso, você não consegue fotografar esses vários Brasis e fotografar as várias demandas do mundo sobre o Brasil. Tá? E, obviamente, construir aquilo que seja palatável para a gente, que seja palatável para o mundo. Se a gente quer ter papel internacional, que não é só o papel de comércio internacional na segurança alimentar, mas é um papel de solidariedade, um papel de um país que tem paz, entender as transformações do mundo, de compartilhamento de tecnologias, de escolher parceiros, investimentos, reduzir seus custos, entender aquilo que você é capaz de produzir, ter preço justo no mercado que compra, tanto nacional quanto internacional. Então, as desigualdades, elas são sempre presentes de várias maneiras. Então, eu não compreendo isso. Eu acho que é uma perda de tempo enorme. Quem quer exercer o poder político pela polarização, não estou falando que na disputa democrática você não tem que ter polarização, você tensiona para poder conseguir. Não. Agora, demora muito hoje, no Brasil, numa desconfiança que foi construída no país, de você ter uma melhor relação entre a sociedade e o setor público. E essa não é uma discussão político-ideológica, isso é uma discussão dos interesses do país. Só política ideológica a gente cuida de outro jeito, partido A, partido B, eu não sou filiada a nenhum partido político. Entendeu? Agora, eu acho que nós temos que voltar a aprender a dialogar, temos que voltar a aprender a ouvir o outro, e temos que voltar a exercer a capacidade de sermos criativos na produção de soluções, sabendo que o poder desloca. Esse poder vai se deslocar para você construir soluções. Esse poder se desloca em nome e a favor do povo brasileiro, e não de pequenos grupos que acham que podem viver disso como se fossem donos de uma única verdade. Não é. Não acredito nisso, não acredito em nada que seja feito na base da tragédia, não acredito em nada que seja feito na base de ameaça. Não se constrói um país melhor, mais justo, mais sustentável, com ameaças ou com tragédias. Você constrói com o povo participando, entendendo a diversidade desse povo, entendendo a diversidade de situações desse país. Agora, isso é um ponto muito crítico, porque é isso, a gente está falando de um país que é enorme e que, ao mesmo tempo, o próprio brasileiro não se conhece, né? O Sudeste mal conhece o Norte não conhece o Sul não conhece o Nordeste. O Brasil tem que ter um grande pacto sobre a Amazônia, por exemplo. A comunidade internacional, o mundo tem um conceito sobre a Amazônia definido. A segurança climática do mundo passa por uma Amazônia de pé. A segurança climática do Brasil também passa por uma Amazônia de pé. Qual é o pacto dos brasileiros em relação à Amazônia? Por que eu tenho que ter essa região mais rica do mundo, o valor para todo mundo, e que nós brasileiros não temos dimensão desse valor? Mas a senhora acha que a solução disso começa, por exemplo, nas escolas? A gente está falando de educação de base? Você trabalha, não só educação. Eu acho, claro, educação é a base de uma sociedade, mas informação e interesse pelo país. Nós temos que mobilizar o interesse pelo país. Os brasileiros devem cuidar do Brasil. A gente consegue discutir o que está acontecendo. Se você sentar aqui numa praça pública, é capaz da pessoa dar uma opinião sobre o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece em Israel, o que acontece, mas é incapaz de dizer o que está acontecendo no Vale de Jequitinhonha e a situação de pobreza, o desafio da mineração e mais o desafio da agricultura familiar. O Brasil precisa cuidar do Brasil. Por isso que é tão complicado. Aí ficam os pequenos grupos tratando disso de maneira polarizada. Não é somente o ambientalista que tem a prerrogativa de discutir meio ambiente no Brasil. Nem no mundo. Como a questão climática não é uma questão só de meio ambiente, pelo contrário, é uma questão de desenvolvimento. Agora, se eu entendo que a questão climática não é mais um problema do futuro e sim do presente, que já se rompeu todos os limites... Qualquer dúvida que se tinha não existe mais. Não existe mais. Eu tenho que entender também que eu tenho que aprender a discutir essa questão no dia a dia com a Dona Maria, com o seu Antônio, que é quem tem as casas inundadas, exato, ou fica sem água, com secas brutais, como na Amazônia. É impactado pelo preço dos alimentos. É impactado pela inflação dos alimentos, é impactado pelo não acesso à água. Você não chega com as secas dos rios da Amazônia, você não chega com a logística para prover serviços essenciais àqueles brasileiros que lá estão.
Então, quais os interesses das pessoas que vivem na Amazônia, 28 milhões de pessoas, sobre o seu desenvolvimento? Dos povos originários, povos tradicionais, a quem vive em cidade, que ainda tem que lidar com o crime organizado cada vez mais ameaçador ao seu dia a dia. Como é que a gente quer que essa Amazônia seja parte do Brasil, o Brasil parte dessa Amazônia? Se não se discutir, fica o grupo dos ambientalistas dizendo que tem que cuidar da Amazônia e fica de outro lado a agricultura dizendo que tem 2% que desmata, sendo vilanizada a agricultura que planta e que produz alimentos fora da Amazônia. E ainda tem uma informalidade, não tem só a ilegalidade, tem um Brasil informal. Esse Brasil informal não é ilegal, ele não pode ser visto como criminoso. Eu não posso achar que esse pequeno agricultor, que é informal, que não conseguiu, tem 50 anos ali tentando reconhecer seus direitos civis, nem direitos humanos, com propriedade, etc., que esse homem é um vilão como quem desmata uma estrutura de crime organizado que é transnacional. Então, ou o Brasil começa a ver o Brasil como ele é, os vários Brasis, então você vai continuar com esses poderes sendo constituídos, poder político, pela polarização, ou pela ironia, ou pela falta da verdade, ou por divulgar, ou disseminar inverdades, ou verdades parciais, vamos chamar assim, nas chamadas fake news. É uma perda de tempo absurda para um país que tem soluções para si e para o mundo. Agora, essas soluções, elas não estão penduradas ali como se fosse um low-hanging fruit pronto para colher. Eu preciso mexer em regulação, eu preciso entender o custo do país, eu preciso entender com que parceiro eu venho para acesso à tecnologia. Uma boa vontade de entender assim, trabalho, olha, né? Isso é um problema, o Brasil é vulnerável? Não se esconda atrás disso. Não somos, talvez, vulneráveis como outros países do mundo. Como que eu vou resolver os problemas econômicos, os problemas sociais de uma crise climática que vem junto com a crise alimentar do mundo? Não apequenem. Não dá para pequenar esse país. O que eu às vezes fico muito irritada é que, em nome do Brasil, tem gente apequenando o Brasil. Que isso? Que isso? Então, eu olho e falo assim, cara, não pode ser dessa maneira. Tem que conhecer o Brasil, tem que negociar. Então, na época do Código Florestal, eu tive que sair para esse país, ouvindo os agricultores, não só os ambientalistas. Eu fui ouvir os agricultores. Eu fui entender o big boss, entendeu? Ao pequeno agricultor com um módulo fiscal que sequer sabia que ele poderia ser visto como ilegal, que ele iria se deparar com isso com não acesso ao crédito 5 anos depois. E aí essa pactuação, esse acordo político que foi feito, permitiu, de um lado, negociar um código que não era o meu código, mas se preservou o que a gente entendia como reserva legal, APP, que tinha que ficar de pé, preservar o que era uma demanda de regularização com um tempo para ser feito. Eu tive que entregar um CAR e 5 milhões em cadastro ambiental rural, era o meu compromisso como governo, e 5 milhões de agricultores preencheram voluntariamente esse cadastro ambiental rural. Ó, isso é um pacto, isso é um acordo político, foi dada a palavra, você cumpriu a palavra. No Brasil, parece que dar a palavra não serve mais. E o agricultor é aquele que olha para o vizinho, o que o vizinho está fazendo? Sim. Ele senta na mercearia, vai na cidade, vai lá tomar a cachaça dele, o que ele está fazendo? Ali você faz, o acordo vale, a palavra dada vale. O Brasil é um povo sério, nós não somos um povo picareta, nós não somos um povo corrupto, nós não somos um povo que não respeitamos as regras e instituições. Por que as pessoas querem traduzir o Brasil dessa maneira? Por que as pessoas querem que o Brasil tenha uma imagem internacional de quem joga com crime? Que isso? Que isso? Eu fico indignada com o brasileiro. Agora, isso não é o brasileiro. O brasileiro é muito sério, o brasileiro é um povo trabalhador, dedicado, criativo, combativo, adora uma polêmica, né? Adora uma polêmica, gosta da sua cachaça. Qual é a graça de você meter pau na agricultura e sentar no boteco e tomar uma caipirinha? Que vem da cana, que vem o limão, que vem o açúcar, é tudo doado. Ligar o carro, parar no posto de gasolina e me dar um etanol, enche de álcool. Sair, acender a luz e ver a luz da sua casa, que é produzida por uma energia elétrica renovável, 90% da matriz elétrica, que vem das hidrelétricas, que vem da cogeração da biomassa, do bagaço da cana, etc., no ciclo fechado, com uma indústria competitiva. Por que eu tenho que vilanizar isso? Eu quero aperfeiçoar? Então separa o jogo do trigo. Sabe assim, o joio fica aqui, isso aqui é ruim, tá? Eu vou consertar. É crime, o Estado tem que punir. É informalidade, como é que eu ponho para dentro? Como é que eu regularizo? Que instrumentos que eu coloco na mesa? Como é que eu dialogo? Então, não é uma agenda, é uma solução vencedora? Promova, dá escala.
aperfeiçoa, joga e compartilha com o mundo. O mundo está precisando de um país que olha generosamente para o seu futuro, que é o que o Brasil tem. Não é um país melhor, não é um país do futuro, é um país melhor. Será que a gente consegue entender que eu quero o meu vizinho melhor? Isso, olhar coletivamente, que eu acho que a solidariedade, falta, né? que a gente tem isso. Eu quero, se o cara tem, sei lá, X sacas por hectare, eu quero que ele produzir mais, ter maior produtividade, gerar mais emprego e proteger o meio ambiente. Por que eu quero a derrota desse homem? Por que eu quero essa família vilanizada? Não tem sentido. Não há nenhum sentido de você querer derrota, você tem que querer vitória. Agora, as soluções que a gente chama vencedoras são soluções que exigem solidariedade, exigem compartilhamento, exigem entender que o que está no Piauí não é o que está em São Paulo, que o que está no Pará não é o que está no Rio Grande do Sul. Se não compreender esse país que é continental, vai querer que o mundo compreenda? E respeitar essas diferenças, agora, né? Para isso exige diálogo, exige saber ouvir o outro, entender que a solução dele pode ser boa, mas isso desloca o seu poder um pouco. Cara, o mundo mudou. Isso. Os donos do poder no Brasil precisam mudar. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano. Juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Agora, a senhora falou dessa questão da polarização, que não leva a lugar nenhum. Existe uma polarização dentro do próprio agronegócio, quando a gente olha, inclusive, essa agenda climática, tem uma parte grande, considerável do agro que já entendeu e que promove soluções e que olha para questões, seja de recuperação de áreas degradadas, novas genéticas para se adaptar ao clima, mas ainda tem uma parte do agro que ainda acredita que as mudanças climáticas são uma grande falácia. Qual que é o agro que a senhora acredita que vai ganhar voz e que vai se projetar melhor na COP30? Porque a gente vê uma preparação do setor. Bom senso. Esses que polarizam ou que negam não tem bom senso. E não vão ter voz e vez. Não tem a voz, talvez, no seu micro-universo, mas não é uma voz predominante no mundo nem no Brasil. Agora, também não é uma reserva de mercado de ambientalista A, B ou C. Olha só, o mundo mudou, o Brasil também mudou. A gente precisa descobrir, tirar essas camadas e entender que mudanças são essas que estão aí no Brasil. A ação climática tem 40 anos, não é a mesma coisa que a gente começou no século passado. Nós mudamos de século. O planeta aqueceu. A produção de alimentos, o Brasil importava alimentos. Hoje é um dos maiores produtores de alimentos e sabe que terá que enfrentar grandes desafios para continuar produzindo alimentos. A discussão de segurança alimentar se junta hoje à segurança de bioenergia, a segurança energética por causa da bioenergia. E se junta à segurança mineral por causa da eletrificação, que é uma solução de descarbonização. E se junta à discussão de retirar carbono, olhando a restauração de áreas degradadas, com reflorestamento, com recomposição de florestas plantadas e nativas, olhando sim a biodiversidade, a natureza como um grande aliado. Olha para a discussão de novas energias, de novas economias, a partir da natureza. Então, o que era uma coisa regional, como a bioeconomia, muitas vezes ligada ali ao açaí, etc., virou um produto do agro, da agricultura brasileira. Isso. As soluções baseadas na natureza têm as soluções baseadas, associadas à floresta, aos povos tradicionais, e nós temos que entender da escala e modelar isso, como também as soluções do pequeno agricultor, da agroecologia, como é que na minha época a gente fez o Programa Nacional de Agroecologia. Recentemente eu fui à Bahia, fui ver o movimento do chocolate, do cacau, etc., estão lá, assentados, que ficaram anos, hoje, com colônias agrícolas, produzindo em cima da agroecologia, sendo empresários. A alegria de ver aquilo, eu me emocionei, falei assim, eu desenhei, ajudei a desenhar com a ministra Tereza Campelo, uma discussão de agroecologia, como eu estou vendo aqui, empresários. É um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Não tem que ter vergonha de ter negócio. Não tem que ter vergonha de ganhar dinheiro legitimamente. Tem que ter vergonha de roubar. Ou de promover o atraso do país. Ou de achar que você fica com uma bolinha ali, ganhando o seu dinheirinho, tá? Sem entender como é que você ganha o seu dinheiro. Isso aqui... E como impacta o vizinho, né? Isso aqui é um celular. Ninguém vive mais sem isso. Aqui tem 14 minerais críticos. Você vai vilanizar agora os minerais? A mineração, Você vai ter que mudar, você vai ter que entender o país como um país estratégico sobre produção de minérios, de recursos naturais, de recursos materiais, e entender isso, porque eu também não faço fertilização, não uso fertilizantes, eu tenho que importar. Eu não tenho problema no Brasil
eu importar fertilizantes de outros países que vêm de terras indígenas? Tem um cinismo climático no mundo. Para com isso, procura de onde vem. Por que eu posso pagar em dólar e não posso ter uma discussão política sadia no Brasil para entender como que os povos originários querem cuidar dos seus territórios, que são legitimamente deles pela Constituição brasileira? Por que eu tenho que tirar o direito das pessoas? Eu não entendo isso. Agora, eu não tenho nenhum problema de ir lá fora e comprar e pagar para outros países isso. E gerar uma dependência tecnológica de insumos da agricultura brasileira que eu poderia estar resolvendo nacionalmente ou parte dela. Então, é uma discussão, para mim, me desculpe, estreita, burra, velha, desgastada, de pequenos poderes, que não tem transparência nenhuma. Modernizar. Não tem transparência nenhuma. Eu cansei disso. Tem que chamar, eu falo assim, olha, tem que chamar outros adultos para a sala. Tem que chamar uma nova geração. Eu quero novos erros. Sabe, eu preciso de um novo psiquiatra para o Brasil. Sabe, novos problemas. Traz outra coisa. Para mudar esse disco, né? Para mudar o disco. Que ainda tá parado na época do disco, né? O mundo está dançando outra coisa. O mundo está demandando, o mundo mudou e vai mudar mais ainda. Então, eu acho que não pode acreditar que não tenha discussão climática. Talvez você não esteja fazendo, você não tenha as respostas que esses atores políticos precisam ter para poder se movimentar. Como eu disse, você não tem que esperar a tragédia dominar o cenário. Eu não tenho que esperar acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Para entender que tem um problema acontecendo. Vocês acham que a adaptação climática é só você saber reagir a desastres ou entender que tem que financiar uma prevenção? Isso tem que ter o setor privado, tem que ter modelos de negócio associado com isso. Não é só a defesa civil que vai fazer isso. O setor privado tem que desenvolver modelos de negócio sobre isso. Que, inclusive, é uma das discussões que se tem dentro do seguro rural, né? De mudar o modelo. Seguro rural, de prevenção, como é que aumenta a temperatura, eu vou ter que desenvolver tecnologia com as espécies que eu produzo hoje, alimentos, que geram alimentos, que eu tenho que plantar, e essas espécies têm que ser sistemas radiculares mais profundos. Eu desperdiço água nesse país, o país que mais tem reserva hídrica do mundo de água doce. Como é que eu desperdiço? Quais são os meus compromissos com isso? As pessoas, essa abundância de recursos naturais não vai existir. Você tem 10 bilhões de pessoas projetadas no mundo. Nós teremos refugiados ambientais no mundo, como teremos refugiados tecnológicos, refugiados de guerra, etc. Então, o que o Brasil está esperando? É um país com paz, que vive num continente fora das áreas de conflito no mundo, que vive numa região que é desmilitar, que tem um pacto pelas não armas nucleares. Nós temos paz há mais de 160 anos com os nossos vizinhos. O que está esperando para discutir de outro jeito? Como é que a agricultura brasileira vai influenciar a segurança alimentar dos nossos vizinhos? E vice-versa. Qual é o debate que se coloca que não é só um comércio? É como é que eu quero conviver com os meus vizinhos. Eu não vivo na Europa ameaçado por guerra. Eu não vivo no Oriente Médio ameaçado por guerra. Eu não vivo na África ameaçado por guerra. Eu não vivo na Ásia ameaçado por guerra. Eu vivo num país que tem paz. Brasileiros temos problemas de segurança pública. Temos que enfrentá-los. Mas a gente tem que entender que na hora que eu vou alocar um investimento no país, o setor privado não considera só as metas de mitigação. Ele considera a CAPEX dele, o APEX dele e o risco do meu dinheiro. Então, a gente quer ser visto como um país que todo mundo acha que tem propina. Que isso? Nós não somos isso. Nós somos sérios. Tem uma parte que remova, enfrenta, denuncia, pune. Para isso a lei existe. Agora, achar que a lei de Gerson, não, que é mais, eu vou me dar bem, que você dá bem? Nós estamos há 40 anos correndo atrás do desmatamento da Amazônia. E não acabou o desmatamento. Que tem algo errado nas formas que estão colocadas. Qual é o compromisso do brasileiro de não ter desmatamento na Amazônia ilegal? Qual é o compromisso? Como é que o brasileiro quer resolver a supressão de vegetação que a lei confere para o agricultor? Ele vai topar pagar? Remunerar esse capital natural que está lá? Valorar esse capital natural? Com o capital social que também está na produção de alimentos? Como é que você quer discutir isso? Então, não é uma polarização em Brasília. Não é achar que você não discute. Se eu quero feijão, arroz e clima, eu tenho que aprender a discutir feijão, arroz e clima, e não feijão, arroz aqui e clima aqui. Clima é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda de poder econômico. As narrativas que emergem de clima são as narrativas de poder. Se as pessoas não entenderem isso, por favor, fiquem lá fazendo fotossíntese. Entendeu? Porque o mundo real está caminhando de outro jeito. Então é bobagem perder tempo. Quer não acreditar em clima? Junta lá, toma um boteco, senta no boteco.
pega uma caipirinha de baixo carbono que o agro brasileiro produz e fica discutindo lá. Agora não atrapalha o país. Sim. Não atrapalha o país. Sim, porque são assuntos, é isso, né, dos adultos, né, e de amadurecer. E de interesse econômico. Agora, é tudo isso que o outro lado fala? Não sei. Quais são as perguntas que precisam ser respondidas para a gente, no curto prazo, movimentar as peças de outro jeito? Esse é o debate. Essa é a discussão estratégica. Agora, achar que o Brasil é dono da cocada, não. Nós temos que aprender a falar a linguagem e a língua dos outros. A gente fala pra gente mesmo. A gente tem um hábito assim, não, nos convencemos de nós mesmos. Que isso? O mundo é muito maior que a gente. Entendeu? E agora, falando então de mundo, e uma última pergunta, a gente tem reparado muito nos últimos anos, assim, tenho essa percepção de que os sistemas alimentares vêm ganhando espaço nas COPs. De alguma forma, então, despertou-se para a pergunta de como o meu alimento é produzido, né? De onde que ele vem, como que a gente faz isso chegar no prato. A senhora acha que é um caminho sem volta e que os sistemas alimentares realmente vão cada vez mais ocupar espaços na COP, junto, óbvio, com transição energética, que é o fator principal? Ou depende um pouco de cada país? Tipo, esse assunto está vindo para um país do agro, então esse ano se fala muito. As soluções climáticas estão desenhadas em 2 caminhos. Descarbonização das cadeias produtivas, portanto, a cadeia da agricultura está lá, e eletrificação. Tá? De tudo. Ok? A mobilidade é um belo exemplo. Então, discussão do agro. A gente vai continuar transportando a carga do agro com diesel, ou nós vamos tomar decisões de caminhões elétricos, mais ferrovias, mais hidrovias. Esse é o mundo da descarbonização. O Brasil já tem uma grande vantagem em relação ao resto do mundo, porque a energia do Brasil é 90% renovável. Então, portanto, todo produto feito no Brasil está com uma base energética descarbonizada. Ou de baixo carbono. Tá? Com baixas emissões. Agora, não adianta ficar cantando isso como se o mundo, nós temos... Eu quero saber o que o Brasil vai ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. É como se o mundo não se mexesse. O mundo está se mexendo, com contradições. Demais. Mas ele está se mexendo. Então, tem países na África que estão avançando significativamente, como o Quênia, na sua matriz elétrica. Eles vão produzir alimentos também descarbonizados. Tá? Não só pela energia elétrica, e pelo também os interesses com cadeias produtivas, talvez não com toda a eficiência, toda a produtividade e competitividade que o Brasil faz. Então, os títulos, isso que eu quero falar, os títulos não necessariamente traduzem a magnitude. Tá? O Brasil não é só um país que tem isso, mas ele é um país mega. Tudo que acontece no Brasil tem escala. É demais. Tem escala, por bem e por mal. Então, nós temos que discutir com quem tem escala. Quem são os nossos aliados? Quem são os nossos competidores? Como é que os nossos competidores são nossos aliados? Perfeito. Entendeu? Competir é aquela coisa do time na piscina de natação, que você tem um cara nadando e nada 4 pessoas. Quem ganha um rodízio de 4 são os 4. Tem um que nada melhor. Tem um que o cara entra na piscina e nada melhor, dá um sprint, vai lá e leva. O mundo não é só de jogo individual. O jogo individual é para te ajudar a chegar. Mas você joga com o país. Você joga com um time chamado Brasil. Eu não consigo entender por que se é pequeno o Brasil. Eu juro, eu olho assim e falei, por quê? Eu conheço bem o mundo. Eu vivo minha vida quase toda no exterior. Embora viva no Brasil, tenho muito orgulho de viver no Brasil. Eu não quis mudar do Brasil. Já morei no exterior, hoje não, eu quero viver no Brasil. Tá? Então, eu acho que se tem uma COP no Brasil, o brasileiro tem que participar da COP. Ir para a Amazônia é caro porque é longe, gente. 4 horas de avião. 4 horas de avião na Europa, você cruza a Europa. 4 horas em voos amigáveis, né? Se você vai de São Paulo direto, eles são 6 horas, 7 horas. Para chegar lá no Amapá, 6 horas. Com conexão, etc. Isso é um voo internacional. Isso. A pessoa deve ter noção que o Brasil é continental. Então, é óbvio que a discussão do brasileiro estar na COP é uma discussão que tem que ser ampliada. Então, eu tinha que ter um movimento, e é uma coisa super importante para a agricultura. Por que a agricultura não vai fazer uma coisa chamada a COP também é aqui? E discutir nas áreas de produção de alimentos com os agricultores o que significa a mudança climática no seu debate. Isso é uma convocação. Como brasileiros, eu estou falando, discuto a COP também é aqui. O mundo precisa ver o Brasil discutindo.
Os brasileiros discutindo. Não interessa se acredita ou não acredita. Como é que o Rio Grande do Sul vai fazer esse debate naqueles que foram afetados e aqueles que não foram afetados? A agricultura foi afetada. Granjeiros tiveram a produção toda destruída. Sim, assim como as chuvas no Amazonas recentemente também, exatamente. A agricultura então, familiar. O brasileiro, eu não preciso estar na COP fisicamente, mas eu estarei no Brasil. O brasileiro tem que ter consciência. Eu sou brasileiro, eu vou receber o mundo aqui e eu quero discutir essa questão da mudança do clima. É importante discutir. É importante entender que a demanda internacional, a pressão que está hoje no Brasil sobre ter leito, ter quarto, não sei o quê, deixa eu deixar claro, negociador não é peregrino, embora as negociações sejam muitas vezes muitas peregrinações. Tá? Negociador precisa de fato de infraestrutura e logística para ele poder virar à noite negociando. Agora, a presença da COP está fazendo uma coisa muito inovadora, a presença da COP brasileira. Ela está não só trazendo a agenda diplomática, que é a agenda de negociação, está trazendo a chamada agenda de ação. A agenda de ação vai ter um espaço todo discutido, dedicado, um espaço da presidência à agricultura brasileira. São os pilares que o Che escolheu, como é no Brasil, ele determina o que vai ser discutido. E está lá a agricultura como um tema central. Então, você está perguntando sobre o uso da terra, se isso vai prevalecer? Vai, porque o Brasil está pautando isso. Agora, qual é essa narrativa de poder que o Brasil quer ter? Não é repetir o passado. Nós temos um Código Florestal, ninguém sabe o que é o Código Florestal. O mundo não tem Código Florestal. O que o Código Florestal do Brasil traz de vantagem competitiva, estratégica, para uma nova narrativa, que é uma narrativa de poder. Quem tem a narrativa tem o poder. Isso é uma máxima da diplomacia. Como é que a gente quer se apresentar ao mundo? Como é que a gente quer se apresentar aos brasileiros? Então, se eu quero pegar uma pecuária, que eu faço rastreabilidade, tá? Porque eu não vou só assegurar que vem sem desmatamento, eu vou assegurar que eu sou competitivo, que eu uso a melhor tecnologia, que eu tenho transparência, que eu cumpro a regra. Agora, isso tem um custo, isso tem que virar preço. Agora, não pode ser só para o seu Pierre comer na França uma carne sem desmatamento. Eu quero o seu Pedro comendo carne aqui sem desmatamento. Então, eu tenho que olhar o brasileiro, como é que ele vai entender isso. Vai levar 10 anos para todo mundo ter acesso a isso num preço justo? Não para de negar. Agora, eu também não vou produzir açaí, castanha, com escala global, como bioeconomia, outros produtos da bioeconomia, sem infraestrutura e logística na Amazônia. Eu não posso implantar infraestrutura e logística na Amazônia e no Cerrado, provocando novos desmatamentos. Sem dúvida. Então, ou eu pactuo um conceito nacional de como é que eu vou lidar com a questão climática, e eu, brasileiro, sou parte disso, por isso eu defendo que todos os brasileiros vão acreditar. Perguntem, reclamem, isso não é assim, etc., porque ele é um agente da transformação. O agente da transformação é o brasileiro, não sou eu, não você, não somos nós individualmente. No dia que a sociedade entender que isso é uma força dela para desenvolver, para promover desenvolvimento, que vai gerar emprego, conhecimento, inovação, como você falou, a educação, eu aprendi a chamar sustentabilidade criança. Eu não desperdiçava água. É isso. Apaga a luz, isso aqui eu não sou a light. São frases assim. Entendeu? Frases, no Rio de Janeiro é light, tá? Da minha mãe, assim, tá pensando, isso é eficiência energética. Quando teve o apagão no final do governo Fernando Henrique, todo mundo aprendeu a apagar a luz no Brasil. Não é isso? Todo mundo com lâmpada. Depois desaprendemos, porque a gente acha que tem uma abundância. Não tem. Quanto mais eficiente tem que ser agora, regularmente esses. Quanto mais eficiente, agora o novo termo é suficiente você for, usar suficientemente a natureza será a sua aliada nas soluções climáticas, nas soluções de desigualdades, nas soluções de competitividade, de crescimento econômico e de acesso a tecnologias. Se você desperdiçar, vai custar muito caro e você não terá acesso. Então, por que a gente quer uma agenda de exclusão em vez de querer uma agenda de inclusão política? Inclusão política, isso é cidadania. Isso, exatamente. Briguem nos bares, mas estejam incluídos na contemporaneidade. Se vê como um cidadão que faz parte do discurso. Eu convido o Brasil a ser parte do futuro. Para de movimentar o passado e topa ser um país do futuro. Comece a construção agora. É isso que vai estar acontecendo agora. Está nesse processo que vai acontecer em Belém, vai acontecer no Brasil, vai continuar ano que vem com a presidência do Brasil, da COP, que só termina no final de 2026. O que a gente quer disso? Se você não gosta, você gosta do verde escuro, o outro gosta do verde claro, ou gosta do azul, tudo bem. Isso é uma discussão que nós, brasileiros que vivemos na democracia, temos o direito de conduzir. Agora, não acho que ser brasileiro, que quer estar melhor no futuro, é excluir a contemporaneidade, o debate contemporâneo político global. O Brasil faz parte do mundo, não desembarcamos do mundo, temos que entender que mundo é esse, mudança que está vindo, e parar com essas churumelas de quem quer viver de passado. Tá? Deixa o passado lá, esse passado nos traz até aqui também.
tá? Mas a ousadia do presente de querer falar assim, nós queremos cuidar do Brasil. Parem de falar mal do Brasil, como eu falo, parem de terceirizar o Brasil. Perfeito. Os brasileiros devem cuidar do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira e eu estou cuidando do meu país. Convido a todos que durante esse ano na COP30, todos os brasileiros, todos, do agro, não agro, todo mundo gosta de arroz e feijão, eu adoro. Também passe a gostar de clima, porque isso interessa para o desenvolvimento do país, interessa para a voz do Brasil, no Brasil e no mundo. O resto, para mim, é de gente que quer dividir o Brasil, fragmentar o Brasil, viver de pequenez. Nós não somos isso. Esse país é um país incrível, uma sociedade incrível, com todos os problemas que nós temos. Eu volto toda vez, eu moro no Brasil, quando eu desembarco aqui, eu falo assim, cara, estou de volta à minha casa, tenho o passaporte do Brasil, apresento com orgulho, e quem quiser ser moderno, contemporâneo e feliz, venha ser brasileiro, porque isso sim é um país feliz. Muito obrigada. Que bom, muito obrigada, Isabela Teixeira, participou aqui com a gente, concedendo minutos a mais até da agenda. Eu tenho uma reunião agora em Nova York, tem que correr para casa, e o trânsito em São Paulo não vai me ajudar, vou possivelmente ficar aqui no celular. Tomara que seja muito carro a etanol, né? E não a Tomara, espero que o carro que eu pegue aqui, pelo menos é carro que eu chamo de aplicativo, que eu viabilize isso, tá bom? Muito obrigada, sucesso para vocês, e não desistam do Brasil, tá? Por favor. É isso. Não, Arroz, Feijão e Clima foi criado exatamente pra gente... Põe um ovozinho ali, fica sensacional. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra, muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu até agora, aqui nesse episódio do Arroz, Feijão e Clima. Um papo rápido, mas muito rico pra gente lembrar o valor de ser patriota, de ter orgulho do nosso país, de ter orgulho do que o Brasil faz. E é isso, pensar no futuro. Que bom que a agricultura, a agropecuária, por exemplo, evoluiu muito da década de 70. O que a gente faz agora? O que a gente faz nas gerações que têm 20, 30 anos de idade, que vão ser os próximos consumidores, os próximos tomadores de decisão? É importante a gente conversar sobre isso. 3 coisas para você. Aprendam a perguntar, aprendam a fazer perguntas certas, tá? Eu acho que isso é essencial. Eu acho que tem que entender que país que vai viver uma economia orientada pela descarbonização. Isso é extremamente importante. E cuidem desse país. E cuidem da democracia. Exerçam a democracia que foi tão duramente conquistada pela minha geração. Não abram mão disso. Muito obrigada. E com isso a gente se despede. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @Arroz, Feijão e Clima. A gente te espera toda semana no YouTube, no Spotify. E é claro, semana que vem então tem mais episódio. Até lá.